Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de formatação de desktop e notebook pessoal. Hoje falaremos de uma parte importantíssima sobre o que é formatar. A formatação, como ela funciona de fato e de verdade. Formatar, muita gente pensa que é apagar os dados de um computador. Não necessariamente. Você libera espaço daquele disco, mas não quer dizer que você literalmente apagou todos os dados daquele computador. Mas essa parte de recuperação de dados é para uma outra aula. Quando formatar o seu computador? Quando você decide formatar um computador, quais são os pontos que você tem que entrar em consideração se realmente é necessário você formatar um computador ou até orientar um cliente a formatar o computador? Alguns pontos eu coloquei aqui para você, esses são fundamentais, mas ainda assim eles têm que ser observados, porque essas razões de formatar o computador é o que pode levar à satisfação do seu cliente. Caso contrário, isso não vai fazer muita diferença para ele. Um dos pontos que temos que observar, lentidão ao utilizar o computador. É importante você formatar o computador quando ele está apresentando bastante lentidão, mas nem sempre a formatação é a solução. Por quê? Porque essa lentidão pode estar vindo de um alto consumo de um software, pode estar vindo de uma falha de hardware. Um outro componente do computador pode estar ocorrendo problema. Então são algumas análises que devem ser feitas antes de a gente simplesmente formatar o computador. Porque nem sempre a lentidão é uma dica óbvia referente a formatar um computador. Porque se esse computador ele tiver com um hardware defasado e você colocar um sistema que exerce um pouco mais desse computador, ele vai sempre estar com o consumo alto de memória, de processador, e ele vai continuar lento. Então não vai fazer muita diferença na formatação. Mas a lentidão, ela pode sim ser um sinal de formatar o computador, mas ele deve ser observado com detalhes. Troca de hardwares. Uma simples troca de memória em um computador não necessariamente é cabível de formatação dessa máquina. Talvez você pode apenas atualizá-la, reiniciá-la e ela vai continuar trabalhando normalmente. Mas muitas placas de vídeos precisam sim, além da instalação do software, ela vai precisar de formatar aquele computador para ele funcionar com qualidade. Atualização de sistemas mal sucedida. Você deve formatar um computador quando ele dá problema em atualização de sistema mal sucedida, se aquela pessoa, ou você mesmo se fez esse trabalho, não criou um ponto de restauração no seu computador. A maioria dos sistemas operacionais eles disponibilizam essa opção de criar um ponto de restauração. O que é isso? O ponto de restauração ele é uma marca no sistema como você fizer sua imagem de tudo que está funcionando corretamente. E se a partir daquele procedimento que você fizer, ele der algum tipo de problema, aí sim você pode voltar até esse ponto de restauração. Mas caso o seu cliente ou o seu próprio notebook, o seu próprio desktop, você fez a atualização sem criar o ponto de restauração e ele deu problema nessa atualização, ficou mais lento, ficou bem pesado, está aparecendo algumas dificuldades no sistema de funcionamento, aí sim é uma boa hora para formatar o computador. Sistema operacional corrompido. Muitas atualizações corrompem sim o sistema operacional, mas não só isso. Vírus também corrompe o sistema operacional, um desligamento mal sucedido, entre vários outros pontos. Se o seu sistema operacional foi corrompido, é uma observação a ser feita a formatação. Porém, também temos que colocar uma observação que não foi colocada no nosso slide, que é qual? O sistema operacional corrompido, se você tiver uma imagem fiel daquele sistema, ou um CD, ou um DVD com um ponto de imagem para formatar, talvez você consiga recuperar esse sistema sem necessidade de formatação. Então, quando a gente cria um pendrive, por exemplo, na hora de instalar um sistema novo, se você fizer a tentativa de recuperação do sistema através desse mesmo pendrive que foi instalado um dia, você pode sim conseguir restaurar o sistema operacional sem a necessidade de formatação. Agora, um ponto importantíssimo: vírus ou sequestro de dados. Hoje, tem diversos tipos de vírus e malwares referente a sistemas operacionais. O mais afetado ainda, não o único, mas o mais afetado é o sistema operacional Windows. Então, quando ele é danificado por vírus, é uma boa hora de formatar.
você tem que observar muito bem na hora de fazer o backup desse computador infectado, para que ele não possa contaminar os demais arquivos. Então é importante você verificar com o antivírus no momento do backup para depois fazer a formatação dessa máquina. O último ponto que eu acho importante referente a formatar um computador, e esse sim deve ser adotado de fato, seria em caso de venda ou doação de computador para terceiros. Você tem que formatar o seu computador. Eu ainda aconselho você ir além. No momento da venda de um computador, seja um notebook, seja um desktop, você remover aquele HD, guardar ele bem guardadinho para utilizar de alguma outra forma, como um HD portátil, como um HD de backup para você, mas não passar esse HD para frente. Por quê? Sabemos que hoje tem vários meios de recuperar dados perdidos. Quando você formata um computador, você pode sim recuperar todos aqueles dados. E isso de maneira fácil. Temos softwares no mercado, pagos e gratuitos, que fazem esse trabalho muito bem. Então você deve se atentar. Se não for possível você remover esse HD e colocar um outro no momento de venda ou doação desse equipamento, é importante que no mínimo você formate esse computador. Alguns cuidados que você deve ter ao formatar o seu computador. Backup de drives. Se aquele computador você fez algumas avaliações, você passou um antivírus, você fez um scan de drives nesse computador e você percebeu que não acusou nenhum tipo de vírus nesses drives, que são pequenos softwares referente a cada componente do seu equipamento, então você deve fazer o backup desses drives, porque é importantíssimo. Aqui eu escolhi apenas um software para te mostrar como fazer o backup desses drives. Por quê? Tem vários outros softwares no mercado, você pode escolher qualquer um para fazer. Porém, eu vou te apresentar um que funciona para mim e é um gratuito. Eu utilizo ele quando vou fazer um backup de drive, que é o Drive Max. Essa ferramenta é muito boa. Logo abaixo você vai ter o link de download dessa ferramenta. Você pode procurar também pelo nome e o site oficial na internet. E ele é muito bom para fazer esse serviço, backup de drives. Aqui você vê uma tela de instalação desse software. Ele é muito leve e você pode baixar, pode utilizar. Depois que fizer o backup dos drives, aí você pode salvar esse backup em algum dispositivo junto com seus demais backups de imagem, arquivo, e logo depois fazer a instalação na máquina nova para recuperar esses dados. Aqui você vê uma tela dele em funcionamento. Ele é super simples de utilizar. Então, ao selecionar essa opção de backup, ele vai te dar as opções de quais drives você quer fazer o backup. No momento, você pode escolher todos. Aí sim, ele vai iniciar o backup de todos os drives do seu computador, salvar em um arquivo .rar e logo depois você vai poder restaurar esses arquivos com a máquina nova. Um dos cuidados ao formatar esse computador deve ser sobre documentos e arquivos pessoais. No início, quando eu planejei a iniciar uma formatação de um computador, eu tive muito problema com perda de dados, arquivos, documentos pessoais, fotos, etc. Então você deve fazer com segurança. Como a gente já viu na aula de backup, você deve verificar esses arquivos se ficaram de forma fiel o backup. Se o mesmo tamanho que está naquela máquina, a mesma quantidade de arquivo, ela também consta no seu ponto de backup, no seu HD ou onde você salvou esses arquivos. Imagem do sistema operacional. Antes de iniciar o processo de formatação ou de exclusão de arquivos ou de limpeza de sistema, então você deve ter criado uma imagem fiel do sistema operacional da sua escolha, já testado para fazer essa instalação. Por quê? Porque se você baixar um sistema que está corrompido e você não testar e simplesmente for lá e criar aquela imagem, no momento da instalação você vai ter problema. Então, o que eu faço? Crie uma máquina virtual no seu computador ou no computador de teste, faça essa instalação desse sistema operacional, vê se não vai dar problema. Se estiver tudo ok, aí sim você parte para a criação de imagem de um sistema operacional, seja ela dentro de um CD ou a criação de um pendrive bootável, que vai ser o processo que faremos aqui durante o nosso curso, por ser um meio prático e rápido de se fazer. Aqui nessa aula teórica, temos mais algumas perguntas para fazer, mas calma, já está finalizando essa parte de teoria e logo em seguida a gente vai para a prática. Você vai saber como instalar um sistema operacional Linux, vai saber como instalar um sistema operacional Windows, da forma prática e rápida. Você vai ver como fazer para que você não tenha dificuldade nenhuma de fazer esse processo. Então agora
Vamos responder essas questões, tirar a melhor nota e retornar à próxima aula. Até logo!